Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Iremos estudar mistura de soluções. Na aula de hoje, iremos estudar diluição e concentração de soluções, mistura de soluções que não reagem entre si, neste caso quando a mistura de soluções tiver o mesmo soluto e quando tiver solutos diferentes. Vamos finalizar com mistura de soluções com reação, que são aquelas misturas que formam novas substâncias. Então, chegue junto e vamos aprender mistura de soluções. Diluição e concentração de soluções. No nosso cotidiano é muito comum realizarmos diluição e concentração de soluções. Mesmo sem saber, a gente costuma fazer isso. A exemplo disso, tem isso, por exemplo, a água sanitária, que a água sanitária é quando a gente adquire, independente da marca, lembrando que eu não estou fazendo propaganda de nenhuma marca, vai ter 2 produtos, na qual eu coloquei o nome da marca, mas não estou fazendo propaganda e não estou ganhando nada por isso, quero deixar isso claro. Por exemplo, a água sanitária dessa marca, ela apresenta para limpeza no rótulo, limpeza de pias, banheiras privadas, pisos de cerâmica e azulejo. Adicionar meio copo ou 100 ml de água sanitária dessa marca para 1 litro de água. Nesse momento, na qual está adicionando 100 ml de água sanitária a 1 litro de água, está sendo realizado uma diluição da água sanitária. E essa diluição vai ser uma solução preparada para a limpeza de pias, banheiras privadas, pisos de cerâmicas e azulejos. Para a caixa d'água, que é muito importante fazer a limpeza de caixa d'água a cada 6 meses, por exemplo. Então, para limpar e desinfetar, esvazie a caixa, limpe as paredes e o fundo esfregando com esponja sem nenhum produto. Em seguida, encha a caixa adicionando 2 litros de água sanitária para 1.000 litros de água. Deixe agir por 2 horas, esvazie a caixa, faça um enxágue da caixa antes de enchê-la para o uso. Observe novamente que vai ser feito uma diluição da água sanitária para que ela possa agir na limpeza da caixa d'água. E vamos para a última, que é a desinfecção de frutas, verduras e legumes. Então, efetuar uma pré-lavagem com água limpa nas frutas, verduras e legumes para eliminar a terra e outros resíduos. Em um recipiente adequado, diluir 1 colher de sopa, que são 8 ml de água sanitária, em 1 litro de água limpa. Mergulhar completamente as frutas, verduras e legumes e deixar agir por 10 minutos. Logo após, enxaguar com água limpa e escorrer. Então, observe que o uso da água sanitária ela tem diversas ações. E que para cada uma dessas ações que vai ser utilizada, deve ser feita diluição dessa solução. Um outro exemplo é o suco. O suco eles costumam vir de maneira concentrada e no rótulo da embalagem tem dizendo o modo de preparo. Por exemplo, desse produto, desse suco concentrado de caju, tem modo de preparo: diluir 1 parte do concentrado líquido em 7 partes de água e açúcar a gosto. E ao final faz 4 litros. O que isso quer dizer? Veja que no modo de preparo ele já não foi tão específico quanto na água sanitária, que falou meio copo, que corresponde a 100 ml. Neste caso, falou de 1 parte. O que seria 1 parte? Se for utilizado um copo americano, por exemplo, cheio de suco, utilizou 1 parte. Então, você vai ter que utilizar 7 partes, ou seja, 7 copos de água, 7 copos com água daquele americano, cheio também, igual você colocou do suco, para se fazer a diluição deste suco. E por que se faz 4 litros, como diz aqui no final? Porque este recipiente tem um volume de 500 mililitros. Se isso se refere a 1 parte, então as outras 7 partes serão 500 ml, mais 500 ml, 500 ml, 500 ml, 500 ml, 5, 500 ml, 6, 500 ml, 7. Então, essas 7 partes que vão ser adicionadas correspondem a 3.500 mililitros, porque cada parte são 500 mililitros, então ao final se terá 4.000 mililitros, ou seja, 4 litros.
Então veja que diluição e concentração de soluções são muito importantes no nosso dia a dia. Então, mas o que é uma diluição? Uma diluição significa dizer acrescentar solvente a ela de maneira que sua concentração diminua. Observação muito importante: a massa do soluto permanece constante, tá? Não vai ser alterada, porque vai ser adicionado somente solvente. E concentrar significa diminuir o solvente da solução de forma que sua concentração aumente. Neste caso também, a massa do soluto permanece constante. Massa ou quantidade de matéria depende do tipo de concentração que está sendo trabalhado. Um detalhe muito importante ainda é que durante a diluição e a concentração deve ser utilizado um soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapore com facilidade, e ainda deve ser utilizado solvente que não seja inflamável, para que quando ocorra o aquecimento, ele pegue fogo, por exemplo. Exemplos. Um exemplo de diluição. Como é que é feita uma diluição? Tem-se uma solução inicial, que tem uma certa massa do soluto, que é o M1. Como já vimos nas aulas anteriores, o índice 1 se refere ao soluto, que, quando é adicionado uma certa quantidade de solvente, no caso utilizaremos a água, vai ser produzido uma nova solução, ou seja, uma solução diluída, na qual a massa do soluto permanece constante, mas o volume da solução ocorreu variação. Isso significa dizer, aumentou, isso significa dizer que a solução teve sua concentração diminuída. A gente pode observar até pelas cores fantasias na solução concentrada, que a solução inicial está roxa, quando foi adicionado o solvente, que é a água, e na solução diluída também está roxa, só que mais claro, indicando que ocorreu a diminuição da concentração. Tá? Isso são cores fantasias. E na concentração é o processo inverso. Tem-se uma solução inicial, que é uma solução diluída, que ao ser retirado o solvente, no caso a água novamente, vai ser produzido uma solução concentrada, que é uma solução final. Novamente observe pelas cores, que é uma maneira lúdica, na qual consiste a solução inicial, ela tem uma coloração roxo claro, foi retirada uma certa quantidade de água e ao final obteve-se uma solução concentrada de cor roxa escura. Então, esses são os procedimentos de diluição e concentração de soluções. Essas concentrações e diluições também são muito importantes no laboratório. E a gente vai relacionar com as concentrações das soluções que já estudamos anteriormente, que é a concentração comum e a concentração em quantidade de matéria. Por exemplo, vamos ver aqui primeiro. Vemos que a concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. O que a gente pode observar comparando a solução inicial e a solução final, que é a solução diluída, no primeiro caso a diluição? Que as massas dos solutos são as mesmas. Ou seja, no início tem-se a massa do soluto, tem-se uma concentração inicial, botar o CI, o I subscrito, e ainda um volume inicial. Ao final, ou seja, após a diluição, tem-se a mesma massa do soluto, uma concentração final, porque ela vai ser diminuída com a diluição, e um volume final que vai ser maior do que o volume inicial. Como as duas massas do início e no final são iguais, podemos fazer a seguinte relação. Massa 1, que é do soluto, vai ser igual à massa do soluto no final. No início, igual ao final. Dessa equação da concentração, podemos organizar da seguinte maneira. Massa do soluto é igual à concentração da solução vezes o volume. Então, no início, concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual a concentração final vezes o volume final. Então, para as diluições, podemos utilizar esta relação quando trata-se de concentração comum. Para a concentração em quantidade de matéria, segue raciocínio semelhante. Vamos utilizar como o mesmo exemplo essas diluição ou concentração.
serve tanto para um quanto para o outro. No segundo método, se a massa permanece constante, então significa dizer que a quantidade de matéria também permanece constante. Então, N1 no início vai ser igual à quantidade de matéria do soluto também no final, que não houve alteração. Mas, relembrando, quantidade de matéria, concentração e quantidade de matéria é igual à quantidade de soluto dividido pelo volume da solução. Então, podemos reorganizar esta equação vezes o volume. Portanto, nessa relação de cima, a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração e quantidade de matéria final vezes o volume final. Então, obtém-se uma relação semelhante da concentração comum. Isso também serve se for utilizado para título. Vamos então ver se a gente conseguiu fixar essa primeira etapa resolvendo duas questões. A primeira, dilui-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml. Qual será a nova concentração? Vejamos. No início, tem-se uma solução aqui, cujo volume é igual a 100 ml e a sua concentração é igual a 15 gramas por litro. Ela foi diluída, ou seja, foi acrescentado solvente e, ao final, obteve-se 150 ml da solução, ou seja, o volume final igual a 150 ml. Pede-se na questão qual vai ser a concentração final da solução depois da diluição. Utilizando aquela relação que vimos anteriormente, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Isso implica dizer que concentração inicial 15 gramas por litro vezes o volume, que é de 100 ml, igual à concentração final vezes 150 ml. Professor, mas não tem que mudar a unidade do volume? Não, não precisa, porque vai estar em mililitro o volume inicial e final, vai cancelar as unidades, então não precisa fazer essas transformações. Reorganizando a equação, concentração final vai ser igual a 15 vezes 100 dividido por 150 gramas por litro, que vai ser igual a 10 gramas por litro. Tá? Essa vai ser a concentração final desta solução. Segunda questão, uma questão da FUVEST. Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução de 0,20 molar ou mol por litro de hidróxido de potássio, obteremos uma solução de concentração molar igual a... É só um detalhe, pessoal. Concentração molar é a mesma coisa de concentração em mol por litro. Tá? Porque anteriormente, anos atrás, era considerado como concentração molar. Mas hoje, atualmente, concentração em quantidade de matéria, então é mol por litro. Mas tem muitas questões para trazer dessa maneira. Então, quando vocês verem, já estão sabendo que esse M maiúsculo se refere à concentração em mol por litro. Então, vamos desenhar o esquema primeiro. Foram adicionados 80 ml de água a uma solução que continha 20 ml, volume inicial, 20 ml, e sua concentração inicial igual a 0,20 mol por litro. Após essa adição da água a esta solução, o volume era de 20, recebeu 80,
O volume final da solução agora corresponde a 100 ml. E a concentração final corresponde a quanto? Vamos utilizar uma relação semelhante da questão anterior, só que ao invés de utilizar o C da concentração comum, vamos utilizar esse M para a concentração em quantidade de matéria. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração em quantidade de matéria final vezes volume final. Então, isso implica dizer que concentração inicial 0,2, 0,20 mol por litro, vezes o volume de 20 ml. Novamente, não precisa transformar o volume, porque as unidades vão ser canceladas. Mililitros. Cancelar mililitro com mililitro. Concentração, quantidade de matéria final vai ser igual a 0,20 vezes 20 dividido por 100. Isso em mol por litro. Resolvendo esta multiplicação e divisão, vamos encontrar que 0,20 vezes 20 corresponde a 4 e dividido por 100 vai ser igual a 0,04 mol por litro. Resposta correta, a letra D. Muito bem. Certo disso? Vamos passar então para a outra parte, que vai ser mistura de soluções que não reagem entre si. E no primeiro caso, mistura de soluções de mesmo soluto. Essa mistura de soluções de mesmo soluto significa que a quantidade de soluto na solução resultante é igual à soma das quantidades de soluto que havia em cada uma das soluções originais. Ou seja, agora a quantidade de soluto no final vai ser igual à massa de uma solução A, por exemplo, mais uma massa de uma solução B. Se tiver 3 soluções, vai ser mais a massa da solução C, do soluto na solução C e assim sucessivamente. Vejamos então um exemplo. Tem-se a solução A, cuja massa do soluto é MA, vamos denominar de MA, que ela vai ser misturada a uma solução B, cuja massa do soluto vamos denominar de MB. Quando essas duas soluções forem misturadas, vai ter uma solução resultante, que é a solução final, na qual vai ter a massa desse mesmo soluto representada somente por M, onde o M vai ser igual a M vai ser igual à massa da solução A mais a massa da solução B. Como é que a gente vai fazer? Existe alguma relação da mistura de soluções do mesmo soluto? Assim como fizemos para a diluição e concentração de soluções, também poderemos encontrar uma relação na qual possamos encontrar qualquer concentração de uma das soluções, que tanto as que foram misturadas quanto a solução resultante, e também o volume. Como é que vai ser feito isso? Na solução A, levando em consideração primeiro a concentração em massa, ou concentração comum. Vemos que a concentração em massa é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. E que, reorganizando esta equação, a massa do soluto é igual à concentração vezes o volume. Tá? Temos essa relação. Quando a gente analisa a massa da solução resultante, vemos que a massa da solução resultante é igual à massa de A, estou reescrevendo aqui deste lado, mais a massa do soluto na solução B. Se a massa do soluto é igual à concentração vezes o volume, então vamos relacionar da seguinte forma. Esse M em concentração final vezes o volume final é igual a massa do soluto, concentração vezes o volume novamente. A concentração da solução A vezes o volume da solução A, mais a concentração da solução B vezes o volume da solução B. Então, através desta relação, pode ser encontrado
quaisquer concentração, quaisquer volume, desde que tenha os dados necessários para efetuar esse cálculo. De maneira semelhante, utilizado também para concentração em quantidade de matéria, que, utilizando o mesmo raciocínio, concentração em quantidade de matéria da solução final vezes o volume final vai ser igual à quantidade de matéria, concentração em quantidade de matéria da solução A vezes o volume A, mais a concentração em quantidade de matéria da solução B vezes o volume da solução B. Isso também serve para outros tipos de concentração, então a mesma relação. Sabendo disso, vamos ver então se a gente conseguiu fixar essa parte do conteúdo. Terceira questão. Misturam-se 20 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro com 300 ml de solução de mesma base com concentração 4 gramas por litro. A concentração final em gramas por litro é... Vamos então fazer o esquema dessa mistura de soluções. No início, tem-se uma solução, vamos chamar de solução A, na qual tem-se o volume igual a 200 ml da solução de hidróxido de potássio e a concentração dessa solução A é de 5 gramas por litro, que é misturado com a solução B do mesmo soluto, cujo volume de 300 ml, o volume da solução B igual a 300 ml, e a concentração da solução B igual a 4 gramas por litro. Ao final dessa mistura, vai ser obtido um volume igual a... O volume final vai ser a soma dos volumes das duas soluções, da solução A e da solução B. Então, 200 mais 300 vai ser igual a 500 ml. E a concentração final vai ser igual a quanto? Quando ocorre mistura de soluções do mesmo soluto, a concentração da solução ela vai ser menor do que a maior concentração e maior do que a menor concentração, ou seja, vai estar no valor intermediário entre 5 e 4. Da alternativa, já podemos observar que vai ser a letra E, mas vamos realizar os cálculos para que possamos ter de fato a certeza. Então, utilizando a relação que vimos anteriormente, concentração final vezes o volume final é igual à concentração da solução A vezes o volume da solução A, mais a concentração B vezes o volume da solução B. E isso implica dizer que concentração final que queremos encontrar vezes 500 ml é igual a concentração de A, que é 5 gramas por litro, vezes o volume, que são 200 ml, mais a concentração da solução B, que é 4 gramas por litro, vezes o volume, que é de 300 ml. Então, isso implica dizer que a unidade do volume cancela mililitro com mililitro com mililitro, porque está nos três membros. O 500 CF é igual a 5 vezes 200 é igual a 1000. Mais 4 vezes 300, 1200. Então, a concentração final vai ser igual a 2200 dividido por 500. Então, a concentração final vai ser igual a 4,4 gramas por litro.
Muito bem. Então a resposta de fato vai ser a letra E. Quarta questão. Misturando-se 20 ml de solução de cloreto de sódio de concentração 6 mol por litro com 80 ml de solução de NaCl de concentração 2 mol por litro, são obtidos 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração em mol por litro igual a... Vamos desenhar o esquema. Segundo a questão, afirma que tem uma solução, vamos chamar de solução A, cujo volume é igual a 20 ml e que a concentração desta solução é igual a 6 mol por litro. É misturado com a solução B, cujo volume dessa solução do mesmo soluto corresponde a 80 ml e a concentração da solução é igual a 2 mol por litro. Que ao final dessa mistura entre essas duas soluções, o volume vai ser igual a, da solução A, 20 ml, da solução B, 80 ml. 20 mais 80 igual a 100 ml. E a concentração final é o que queremos encontrar. Vale a mesma relação da questão anterior, só muda a concentração. Então, concentração, quantidade de matéria final, vezes o volume final, é igual à concentração de matéria da solução A vezes o volume de A, mais a concentração, quantidade de matéria da solução B vezes o volume da solução B. Então, isso implica dizer que a concentração em quantidade de matéria final vezes o volume, é de 100 ml, vai ser igual à concentração da solução A, de 6 mol por litro, vezes o volume da solução, que é de 20 ml, mais a concentração da solução B, de 2 mol por litro, vezes o volume, que é igual a 80 ml. Cancela mililitro com mililitro com mililitro, porque é comum em todos os membros. Então, 100 mF é igual a 6 vezes 20, dá 120 mol por litro. Mais 2 vezes 80, 160 mol por litro. Que implica dizer que a concentração, quantidade de matéria final, vai ser igual a 120 mais 160, vai dar 280 mol por litro, dividido por 100. Então, a concentração e quantidade de matéria final vai ser igual a 2,8 mol por litro. O que a gente pode observar? Que a concentração da solução resultante ela é maior do que a concentração da solução B e menor do que a concentração da solução A. Ou seja, sempre que houver mistura de soluções, a concentração da solução resultante vai estar intermediária aos dois valores das soluções que foram misturadas. Resposta correta, letra B. Mistura de soluções de solutos diferentes. Nesse caso, a concentração de cada soluto na mistura final é calculada como se cada solução em particular tivesse sofrido uma diluição. Ou seja, a concentração de cada um dos solutos são tratados como se estivessem sozinhas na solução. Por exemplo, misturando-se 200 ml de solução de NaCl de concentração 10 gramas por litro com 300 ml de solução de KCl de concentração 25 gramas por litro, quais serão as concentrações dos dois solutos na solução final? Primeiro, vamos desenhar o esquema que está sendo descrito no enunciado. São misturados 200 ml de uma solução de NaCl, volume igual a 200 ml, e a concentração igual a 10 gramas por
litro. São misturados com a solução de KCl, 300 ml, e concentração igual a 25 gramas por litro. E isso vai resultar em uma solução com mistura desses dois sais. Vai ter NaCl mais KCl, e o volume final corresponde à soma dos dois volumes, 200 mais 300, 500 ml. E ao final vai ter uma concentração para o NaCl e vai ter uma concentração para o sal KCl. Então, pede qual vai ser a concentração dos dois solutos. Neste caso, como trata-se de solutos diferentes, vamos utilizar como se fosse uma diluição. Então, primeiro, para o NaCl, concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Qual é a concentração inicial da solução de cloreto de sódio? 10 gramas por litro. O volume, 200 ml, que vai ser igual à concentração final vezes 500 ml, que é o volume da solução resultante. Cancela mililitro com mililitro. Tem-se que 500 CF é igual a 2.000 gramas por litro. Então, concentração final para o NaCl vai ser igual a 2.000 dividido por 500, 0 com 0. Concentração final vai ser igual a 20 dividido por 5, 4. Vai ser 4 gramas por litro. Essa vai ser a concentração do NaCl ao final. E para o KCl, terceiro passo. Para o KCl, segue raciocínio semelhante. Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Concentração inicial 25 gramas por litro vezes o volume inicial da solução de 300 ml igual a concentração final que queremos encontrar vezes o volume da solução final, que é de 500 ml. Cancelar mililitros com mililitros, já podemos também cancelar um zero com zero, outro zero com outro zero. E reorganizando esta equação, temos que a concentração final vai ser igual a 25 vezes 3 dividido por 5 gramas por litro, e que a concentração final para o cloreto de potássio vai ser igual a 25 vezes 3, 15. 15 gramas por litro. Tá? Então, essa vai ser a concentração para o cloreto de potássio. Mistura de soluções com reação. Neste caso de mistura de soluções com reação, segue raciocínio semelhante, só que agora vamos ter que utilizar basicamente os cálculos estequiométricos, já que vai ser tratado agora como a concentração e quantidade de matéria. Então, por exemplo, de mistura de soluções com reação, tem-se misturam-se 300 ml de ácido clorídrico a 0,4 mol por litro com 200 ml de hidróxido de sódio a 0,6 mol por litro. Pergunta-se quais serão as molaridades, ou seja, a concentração e quantidade de matéria, da solução final com respeito ao ácido, à base e ao sal formado. Vejamos, primeiro vamos desenhar o esquema. Os que são misturados o HCl. São misturados 300 ml do ácido clorídrico, cuja concentração é igual a 0,4 mol por litro. Há uma base, cujo volume da solução hidróxido de sódio igual a 200 ml, e a concentração da base é igual a 0,6 mol por litro. E ao final, obtém-se uma
solução resultante, cujo volume vai ser a soma dos dois volumes das soluções anteriores. Com 300 mais 200, o volume vai ser igual a 500 mililitros. E pede a concentração do ácido, a concentração da base e a concentração do sal que vai ser formado. Então, o que devemos ter em mente? Vamos ver primeiro que nessa reação ela está ocorrendo entre um ácido e uma base, então vai formar sal e água. Vamos escrever então a reação que está acontecendo. HCl, que é o ácido, mais a base estão reagindo para formar um sal, que vai ser o cloreto de sódio, mais a água. Esta é a reação que está acontecendo. Quando trata-se de uma reação, devemos utilizar o cálculo estequiométrico e veja que essa equação já está balanceada. E é de 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol, ou seja, de 1 para 1 para 1 para 1. 1 mol de ácido clorídrico reage com 1 mol de hidróxido de sódio para produzir 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de água. Então, devemos calcular qual a quantidade de matéria de cada um dos participantes. Então, vejamos. A quantidade de matéria que está presente aqui do ácido clorídrico. O roxo não ficou legal. O verde. Sabemos que a concentração e quantidade de matéria é igual à quantidade de matéria do soluto dividido pelo volume da solução. E que, reorganizando esta equação, quantidade de matéria é igual à concentração vezes o volume. Então, para o ácido, que é o HCl, a quantidade de matéria é igual a 0,4 mol por litro vezes o volume. O volume tem 300 mililitros, só que devemos transformar para litros porque a concentração está em mol por litro. Isso corresponde a 0,3 litros vezes 0,3 litros. Logo, a quantidade de matéria do ácido corresponde a 0,12 mol que está presente na solução. Para a base. Para a base, vou dar aqui a cor do pincel também para dar uma outra ênfase. Quantidade de matéria vai ser igual a concentração vezes o volume. Então, quantidade de matéria vai ser igual a 0,6 mol por litro vezes o volume, então 200 ml, transformando para litro, 0,2 litros. Então, 0,2 litros. A quantidade de matéria da base também vai ser igual a 0,12 mol. O que a gente observa? Que eles têm a mesma quantidade de matéria. Note que aqui a reação está de 1 para 1. Então, vamos escrever passo a passo o que está acontecendo nessa reação. No início, reagiu e final. No início, aqui do HCl, na solução contém 0,12 mol. Da base também contém 0,12 mol. Do sal não tem nada, da água também não tem, que ainda não foi formado nenhum produto. Reagiu quanto? Se a reação está de 1 para 1, se tem-se 0,12 mol do ácido, então vai reagir com 0,12 mol de base. Ou seja, todo o ácido e toda a base vão ser consumidos. Se aqui tivesse, por exemplo, 0,2 mol, então daqui iria reagir somente 0,12, que é a mesma quantidade do sal, porque a reação está de 1 para 1.
Então, vai reagir 0,12 mol. Vai reagir também 0,12 mol da base. Do cloreto de sódio vão ser produzidos 0,12 mol. E vai ser produzido também 0,12 mol de água. Ao final, 0,12 menos 0,12 vai ter 0 mol do ácido, 0,12 menos 0,12 da base vai ter 0 mol, do sal vai ter 0,12 mol formados, 0,12 mol formado, e da água também 0,12 mol. Quanto à água formada, a gente vai desprezar esta quantidade na solução final, porque também há uma alteração no volume. Essa quantidade é tão pequena quando comparado com 500 ml que a gente não vai considerar esse volume da água. Vamos então passar para o passo 3. No passo 3, seguindo a letra A, pede a concentração final do ácido. A concentração final do ácido vai ser igual a 0. Por quê? Porque não tem nenhuma quantidade de matéria a mais do ácido, ou seja, foi todo consumido. Então, não tem mais ácido, portanto, a concentração vai ser igual a 0. Mesma coisa acontece com a base. Não tem mais nada da base ao final da reação. Então, a concentração e quantidade de matéria é igual a 0 mol por litro. E na letra C, com relação ao sal formado. Foi formado 0,12 mol. Então, concentração para NaCl vai ser igual a 0,12 mol, que é o que foi formado, dividido pelo volume da solução, que é 500 ml. 500 ml para litros fica 0,5 litros. Então, dividido por 0,5 litros. Então, a concentração e quantidade de matéria de NaCl é igual a 0,24 mol por litro. Tá? Então, é assim que se resolve a questão que envolve mistura de soluções com reação. Para finalizar nossa aula de hoje, tem isso uma frase, toda aula tem uma frase, e diz o seguinte: estabelecer metas é o primeiro passo para transformar o invisível no visível. Essa é uma frase de Tony Robbins. Eu achei essa frase interessante, eu penso essa frase interessante porque ela nos remete que nós somos capazes de transformar o impossível no possível. E para se conseguir isso, devemos estabelecer metas e seguir gradativamente cada uma delas até obter o êxito que é o sucesso na nossa carreira, nosso sucesso profissional, nosso sucesso enquanto estudantes. Então, um grande abraço e obrigado, pessoal!